Ok. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Batente na Rádio, esse programa que vai conversar com você e para você sobre arquitetura em todas as suas vertentes. Eu sou Ricardo Leon e aqui estão as lindas e maravilhosas, empoderadas e top Jade Maranhão e Ariane Lima. Sim, Galera, hoje a gente tem um tema incrível sobre avaliação pós-ocupação e eu já vou dar spoiler que vocês vão amar. sim, hoje está aqui com a gente o meu amigo, meu companheiro de jornada, o Evandro, que ele está estudando isso agora, né? Está se formando e está se aprofundando nesse assunto de avaliação pós-ocupação. E a professora Kelma também, arquiteta, que é arquiteta e professora, que também faz um trabalho bem legal nesse sentido. E eu tava compartilhando todas as coisas, foi mal. A era digital. Sim. E hoje a gente vai falar, vai falar sobre avaliação pós-ocupação, um tema não novo que eu aprendi hoje, agora. Não é novo, mas também não é muito conversado, né? Não é muito disseminado em questão de ensinos. E uma pergunta que veio através do nosso Instagram é: o que é exatamente a avaliação pós-ocupação? Porque eu não sei, já sou formada, mas eu não estou sabendo de nada. Tá. Avaliação é um termo que a gente está bem acostumado assim, no dia a dia, né? Então, teve umas 2 semanas eu estava no restaurante, né? Jantei e tal. E aí, depois o garçom, depois que eu finalizei o jantar, o garçom chegou com uma fichinha de avaliação, né? Então, lá tinha perguntas, o que é que eu achei do prato, o que é que eu achei do atendimento, o que é que eu achei do ambiente, e o que é que eu achei do custo. Fazia uma série de perguntas. Então, assim, o processo de avaliação, a gente tem um certo um envolvimento, assim, no dia a dia, né? Quase todo mundo já passou por um processo de avaliação, avaliando ou sendo avaliado. Mas da construção, né, da edificação, de uma praça, do espaço público, isso não é tão comum, né? Então, daí que a gente tem esse estranhamento, o que é a avaliação pós-ocupação. Mas, basicamente, a gente vai ver a percepção do usuário, né? Ou então fazer uma avaliação técnica, né, de iluminação, de ventilação, de temperatura, né, de como é que está aquela edificação, né? Então, é uma avaliação específica, né, para o espaço construído ou espaço urbano. É isso. E, no meu caso, como formando aí, eu acabei enveredando para esse tema de avaliação. E eu acho que eu queria dizer o porquê que eu escolhi esse tema, né? Como a gente sabe que realmente é um tema pouco difundido, então já me bateu logo a dificuldade de achar autores que falassem desse assunto, mas eu acabei me surpreendendo. Como a Kelma disse, é um assunto que ele não é difundido, mas ele já vem há décadas aí falando sobre avaliação pós-ocupação. Mas uma indagação muito pessoal minha que me levou a escolher esse tema é com relação ao usuário. Aí, no caso, eu estou falando do meu TCC, que é de edifícios residenciais, porque era algo que me incomodava muito na escolha de plantas. Um desejo que a gente sempre teve, eu e minha esposa, era comprar um apartamento aqui. Então, toda a tipologia que a gente ia visitar dos apartamentos, a gente percebia que era muito parecido, era muito igual, tinha pouca flexibilidade. Então, uma indagação, uma pergunta que eu me fiz é se as pessoas são diferentes. No meu caso, nós não temos filhos, somos em 2 pessoas. A gente tem algumas necessidades no ambiente. Por que se nós, pessoas diferentes, a gente tem que se sujeitar a plantas e tipologias sempre iguais? Né? E eu comecei a pesquisar sobre esse tema e dos temas que me surgiram era com relação à avaliação pós-ocupação, que ela utiliza justamente a pesquisa direta com o usuário, que seria o meu caso como cliente, para tentar entender o perfil de cada um.
E aí sim a construtora poderia utilizar de um banco de dados de pesquisa para tentar fazer plantas cada vez mais assertivas. Né? Aí nessa minha pesquisa, acabei me deparando com construtoras e incorporadoras em São Paulo, por exemplo, no caso até Ideias Árvores, é uma incorporadora que ela já consegue adotar essa prática de tipologias, diferentes tipologias em um mesmo edifício. Tem edifício, por exemplo, se eu não me engano, o edifício Fidalga 727 deles, é um edifício com um gabarito menor, mas você encontra lá tipologias, o pavimento térreo tem uma casa, por exemplo. O pavimento térreo é um edifício, mas é uma tipologia tipo casa. Você encontra loft, que são unidades menores. Você tem o apartamento tipo, né, que é no mesmo pavimento. E você tem cobertura. Então, a gente tem 4 tipologias no mesmo edifício. Eu acho que o bacana é você realmente fazer essa integração entre as pessoas. Né? No mesmo edifício, você ter diferentes classes sociais, diferentes tipos de famílias, do que você construir um edifício com 88 apartamentos, com a mesma cara, a mesma tipologia, e fazer todo mundo viver o mesmo estilo de vida, né? Sim. Sendo que elas não são aquele estilo que estão impondo para elas viver. Acho que essa foi minha indagação principal para chegar até a avaliação pós-ocupação. E o Evandro, ele tocou numa questão que hoje é o que se fala mais, assim, de avaliação pós-ocupação, quando a gente fala de mercado, né? Tentar entender o que é que o usuário do mercado imobiliário deseja, né? Então, essa talvez seja a parte da avaliação pós-ocupação que seja mais conhecida, né? Porque ela envolve marketing, é uma avaliação que é mais próxima da gente, porque a habitação é um tema que quase todo mundo domina, né? Todo mundo mora em algum lugar. Em algum nível entende. Né? Então é mais próximo, né? Mas a gente tem avaliação pós-ocupação também de outros ambientes, né? Escolares, hospitais, aeroportos e tudo. E a gente também tem outros tipos de avaliação pós-ocupação, né? O que ele falou bem foi a questão qualitativa, de demanda, de requisito, né? A gente fala os requisitos do usuário, né? Então, isso é uma grande indagação. Como construir a habitação em série, em massa, né? Em grande quantidade, mas que atenda aos desejos de cada pessoa, né? Porque existem apartamentos padrão, mas não existe família padrão, né? Então, a gente vai ter a família que são 2 pessoas e um gato, 1 pessoa e 2 cachorros, ou então 4 pessoas, aí vai variar bastante, né? E a gente também tem a parte da avaliação pós-ocupação, que é mais técnica, né? Então, vou medir ruído, vou medir iluminância, vou medir temperatura, Conforto, né? A parte de conforto, né? Vou avaliar também patologias da edificação. Então, de repente, eu estou usando um sistema construtivo novo, né? Será que esse sistema é bom ou será que eu apliquei corretamente? A gente faz uma avaliação pós-ocupação para avaliar o sistema construtivo, né? Então, você vai ver as patologias e ver o que é que tem que corrigir nas próximas edificações, né? E uma coisa que não é muito difundido, que fica bem restrito assim à academia, que é o processo de projeto, né? Então, a avaliação pós-ocupação, ela, após essa pesquisa, a gente pode melhorar os projetos de arquitetura. Não só de arquitetura, mas de instalações, de estrutura e tudo. E aí é uma coisa que fica bem restrita à academia, né? Então, a gente pesquisa, dissertação, teses de doutorado e tudo. Essa pesquisa de mercado e essa avaliação física assim, da edificação, a gente vê, né, com certa frequência assim, no mercado. Mas da melhoria do processo de projeto ainda fica bem restrita assim, à academia, né? Eu acho muito interessante, eu tive avaliação pós-ocupação no semestre passado com a professora Helena Neumann, eu nunca consegui falar o sobrenome dela. Mandar um alô para a Helena, Viu, né? professora Helena, combinar desculpa, nunca aprendi a falar seu sobrenome, Heleninha, mas pronto. Coração. Professora Helena. Então, e essa questão que você falou de trazer para próximo da gente, muito interessante, porque
A primeira avaliação, o primeiro exercício junto com a Helena, em Apo, a gente pegava a nossa residência, né, a casa onde a gente mora, e fazia essas entrevistas, fazia a medição, né, da iluminação, dos ruídos, tinha todo o estudo das condições climáticas, ventilação, insolação e tal. E quando eu fiz isso, eu consegui identificar o porquê de muitas coisas no dia a dia. Por que a gente ficava pouco tempo na sala? Por que o quarto, que era para ser o local que a gente tinha mais conforto, era para estar mais de boa, a gente ficava pouquíssimo tempo. E não era nem porque trabalhava e estava na correria, não. Também. Mas era porque era um calor horrível. Aí, depois dessa avaliação, eu passei a ver, rapaz, mas essas questões é para a gente pensar realmente antes. A gente pensa. Né, faz parte do check-in do projeto da gente quando a gente está lá, no PA e tal. Mas a partir do momento que você faz entrevistas, que você faz esses diagnósticos, esses levantamentos, e você vê ali nos dados, você fica, caramba, realmente é muito importante, né? Não é só, você tem que levar isso não só como remediar depois, porque depois já está feito, né? Claro, tem soluções e tal, mas se a gente conseguir trazer isso para antes. Logo depois, a professora Helena saiu, porque passou no concurso, né, teve que sair de Fortaleza, mas aí quem assumiu foi o professor Brenan. E após isso a gente foi para um edifício público, de uso público, que era uma farmácia. Aí a gente partiu para entrevistas com usuários que a gente não conhecia, porque na sua casa, né, você vai entrevistar sua mãe, seu pai e tal. E a gente conseguiu ver outras dimensões, digamos assim, né? Rapaz, você um projeto, ele mal pensado, ele vai atingir muito mais que você possa chegar a pensar. Dentro dessas questões do diagnóstico, do luxímetro, da medição dos ruídos, dos questionários, esses dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Existem outros métodos, porque eu vi dentro da instituição, com certeza é bem resumido, né? Como isso se dá no mercado, como que o usuário pode contribuir junto desses métodos de avaliação? Assim, a metodologia do processo de avaliação pós-ocupação, ela tem recaído muito assim nos estudos de caso, né? Então, entrevista, questionário, grupo focal, né? O grupo focal você pega um determinado tema, né, e coloca algumas pessoas para debater aquele tema, tem toda uma metodologia, né? Então, existe o grupo focal também que pode ser aplicado. Mas, basicamente, nos últimos 20, 30 anos, tem recaído nisso, né? Ou medição com equipamentos, ou então entrevista, questionário, grupo focal, né? Recentemente, a gente tem tido acesso a outras tecnologias, né? Então, a informática está aí para, talvez, dar uma pequena revolução nessa questão da avaliação pós-ocupação, né? Por exemplo, você entrevistar 1.000 pessoas, né? Depois, que é que você vai fazer com 1.000 entrevistas de 1 hora, né? Como é que analisa isso? Então, você já tem softwares que reconhece a palavra, faz a transcrição, né? Então, a tecnologia talvez vá fazer uma pequena revolução nessa questão da avaliação pós-ocupação, né? Não só nas entrevistas, mas de simulação, né? Estava até conversando aqui com o Evandro. Tem alguns trabalhos que você faz a avaliação pós-ocupação, depois faz a simulação em programas, em BIM, algum software, e aí a partir dessa simulação, dessa validação, né, você pode fazer o retrofit do prédio, né? Porque uma coisa é a pessoa falar da percepção dela, outra coisa é ser tecnicamente viável. Então, é uma complexidade muito grande, na verdade. A avaliação pós-ocupação, ela é muito demorada, ela é difícil, né? É complexa, envolve muitas coisas. Eu acho que eu não entendo, mas na minha percepção, por tu falando, parece que envolve mais a sensibilidade de quem está fazendo do que qualquer outra coisa, assim. Quem está fazendo a avaliação? Sim. Vai depender muito da metodologia, porque você tem que fazer uma metodologia bem feita, porque às vezes você pode enviesar a pesquisa, que a gente fala, né? Às vezes você não consegue coletar
a realidade, né? O usuário não entende a pesquisa, ou ele acha que tem que responder uma coisa, né? Ele acha que tem uma expectativa de resposta. Então, tudo depende da metodologia do pesquisador. Tem Né? os tipos dos questionários, né, que são É, indicados. Aí tem jogos, né? Tem metodologias que usam jogos justamente para quebrar isso, porque na hora que você está jogando com cartas, montando um mapa, um modelo, alguma coisa, aí você meio que abstrai, você relaxa, né? Então, você não fica ali se policiando, será que eu estou respondendo correto e tal. Então, a ideia é você tentar captar realmente a percepção do usuário sem enviesar, que a gente fala, né? E aí, o pesquisador pode enviesar, né? Então, ele tem que tentar não enviesar na resposta. Humano, né? E a pessoa tem que ficar livre, né? Então, existem alguns jogos de cartas que são bastante aplicados, né? Tem uma dissertação de mestrado da Mônica, que ela fez uma avaliação pós-ocupação no Minha Casa Minha Vida. E ela fez justamente um processo de jogos, né? Ela fez um joguinho de carta com um grupo focal, e aí tinha várias pessoas, né? Ela filmou, o grupo focal, né? Tinha uma série de atividades, aí tinha uma psicóloga acompanhando, tinha uma série de bolsistas, pessoas fazendo anotação, e aí teve esse cuidado, esse rigor acadêmico, né? Que a gente fala que é justamente para não desviar, né, a resposta correta. Não influenciar. Isso, não influenciar. Eu tenho visto também a utilização até como está sendo bem difundido as impressoras 3D, você, principalmente no caso de edificações, fazer a impressão 3D do pavimento tipo e você levar para o cliente e perguntar para ele quais foram as mudanças que ele fez. Que é quase um start dessa entrevista para fazer com o usuário, né? Até para você chamar a atenção do usuário para você, para ele conseguir compreender o ambiente 3D na frente dele e ele entende o que ele fez de modificação, ele mudou parede. Aí você começa a aumentar as perguntas, né? Porque assim, acho que o rico aqui é você trazer o máximo de informações do usuário para depois agrupar, concatenar essas informações e ter o diagnóstico. Então, por que você mudou essa parede de lugar? Porque eu precisava de mais espaço, ou eu queria maior ventilação, ou eu queria aumentar o quarto para fazer um close. Então, a gente começa a entender a dinâmica dentro de uma única planta, o que se modificou para atender aquela necessidade do usuário, né? Então, assim, o que a gente estava falando no começo, tentar fazer a avaliação pós-ocupação tentar entender a massa, o que a massa está dizendo sobre aquilo. No caso de um edifício com 80 apartamentos, é considerável o número de pessoas que moram ali, vamos tentar entender o comportamento dessas pessoas para saber, poxa, pode ser que 80% do pavimento tipo não foi modificado, a gente pode considerar como uma planta tipo de sucesso, que ela atende aos diversos tipos de família. Mas se a gente vê, de repente, 80% modificou, então pode ser que tenha alguma coisa errada. De repente, num próximo projeto da construtora, ela consiga já utilizar desses dados para fazer uma planta muito mais assertiva, né? Eu acho que aí entra no que a gente já... Quer falar alguma coisa, amigo? É bem simples. Em relação a esse levantamento, né, o número de usuários, ou até mesmo assim, em relação a fazer reforma ou tal, eu vou até para uma residência ou até mesmo uma edificação maior. Quando você faz esses diagnósticos e os usuários dizem, né? Não estou gostando disso, eu quebrei aqui para assim, assim, assado. Quando você tem que apresentar as soluções, você tem que, por algumas vezes, priorizar uma ou outra solução, pelo fato das duas soluções, às vezes, elas estarem em embate. Você tem que escolher, ou eu vou consertar essa problemática, ou eu conserto aquela, e você acaba indo pela quantidade de pessoas que está reclamando daquilo. Eu não sei se eu consegui ser... Sim. Um exemplo que eu li foi até um jornal que fez uma pesquisa na ampliação do aeroporto de São Paulo. Eles precisavam fazer uma ampliação do aeroporto, né, para a gente ver que não fica só na esfera de habitação. E fizeram ampliação, ok. Só que os corredores, por exemplo, você demorava quase 10 minutos para chegar no seu terminal com a sua malinha, né? Muitos usuários começaram a reclamar que estavam perdendo o voo, né? E aí o aeroporto contratou uma equipe para tentar entender o que aconteceu. E um dos processos foi entrevista com o próprio usuário. Falou, o que você acha dessa ampliação? Então a gente falou, cara, vocês precisam colocar aqui aquelas esteiras, aquela esteira no chão, vai mais rápido. Ou tentar, por exemplo, para pessoas com portadores de necessidades especiais, colocar aquele carrinho, trollerzinho para levar a pessoa mais rápido, entendeu?
Então, assim, pode ser até num contexto mínimo, né? Mas é importante essa avaliação. É o usuário que está ali, é ele que está no dia a dia fazendo aquilo movimentar, né? Então, assim, é o foco. Assim, a avaliação pós-ocupação, por mais que a gente tente fugir, o foco principal é o usuário. É se o que você fez, o que você projetou, atende às necessidades mínimas dele. É isso. Né? Aí eu não sei se eu entendi bem assim o que tu colocou, que eu acho que você colocou várias questões na mesma pergunta. Eu tenho esse probleminha. Mas assim, tem coisas que vai depender. Então você entregou um prédio, né? Vai ter, sei lá, tem uma sala de escritórios e ficou com baixa iluminância, ficou 300 lux, deveria ser 500 lux. Então você tem que corrigir, né? Tem coisas que não. Fiz um prédio, teve alguma coisa que eu não gostei, mas você tem que tomar uma decisão. Vale a pena quebrar, refazer? Aí vai tudo depender, né? É uma tomada de decisão. Tem coisas que você vai ser obrigado, né? Por questões de saúde. Outras não, você vai discutir, vai avaliar se vale a pena ou não. Se vale a pena ou não. Né? Aceitar, né? E às vezes tem conflito. Tem coisa que tem que aceitar, gente. Porque você tem que avaliar o custo disso, né? Tem coisa que você vai ser obrigado, mas tem coisa que não vale a pena você corrigir. Né? Então, eu não gostei dessa cor. Daqui a 2 anos, quando eu for pintar, eu mudo, né? Ou então, se você puder pintar, trocar a cor agora, né? E, às vezes, assim, tem conflitos de interesse entre os próprios usuários, né? Então, vai fazer uma escola, aí você faz uma avaliação pós-ocupação com as crianças, com os professores, com os diretores, com os outros funcionários, pode ter conflito, né? E aí, por isso que a gente fala que é muito complexo, né? Então, tem coisas que vai ter que corrigir, tem coisas que fica de sugestões de melhorias para um próximo projeto. Né? O viés econômico é muito forte nisso, assim, para a gente não... Faz a pesquisa toda, detecta, faz diagnóstico, mas aí tem o viés econômico. Vai ter dinheiro para fazer tudo isso que foi detectado, para mudar? Né? É o que a Kelma acabou de dizer. E tem uma outra questão também, da parte de certificação. Né? Então, você vai, eu quero construir uma edificação e eu quero que ela tenha uma certificação verde. Né? Um Green Build ou um selo Caixa Azul. Né? Então, quando você vai fazer o projeto, você faz uma análise preliminar e você tem uma expectativa de certificação daquele projeto, né? Vai ser um selo A, vai ser um Gold, um Silver, aí você faz uma avaliação em cima do projeto. Mas depois que o projeto é entregue, aí você faz a avaliação pós-ocupação. E essa avaliação pós-ocupação pode alterar a sua certificação. Sim. Né? Então, também tem essa finalidade, né? A gente não tem muitos prédios certificados aqui no Ceará e tudo, mas existe essa rotina, né? De você faz uma pré-certificação com o projeto e após a avaliação pós-ocupação, você vai lá checar. Né? Se realmente tem o reuso de água, vai ter aquela economia, né, prevista, o painel solar, uma série de questões. Né? Então, pode também ser utilizado para uma confirmação ou não da certificação. Pronto, então vamos falar do produto dessa avaliação, que aí a gente chega num laudo, num diagnóstico, num produto, né? No que está dizendo ali quais são os problemas e um produto final, né? Um produto final. E aí, a importância desse laudo, porque aqui, segundo a moça, que eu não vou lembrar o nome agora, geralmente os projetos de ABS são feitos em projetos grandes, em aeroportos, em hospital, em escolas, em projetos de grande porte. Mas eu acho até que o Evandro já falou bastante sobre essa coisa de a menor escala, projeto de habitação, né? O projeto, pode chamar isso, mais próximo da gente, assim. A importância desse laudo, desse diagnóstico nessas duas escalas, né? Na grande e na pequena. É um laudo caro, né? Você fazer uma avaliação pós-ocupação não é barato, né? E se for bem feita, ele envolve uma série de pessoas, né? Eu falei aqui da dissertação da Mônica, ela foi uma pesquisa que foi financiada pelo CNPq, que tinha ela como arquiteta, tinha uma psicóloga, que é professora universitária também, uma série de bolsistas, tinha uma pessoa filmando, outro gravando, né, outro fazendo anotação. Então, é caro,
Né? E você fazer uma avaliação pós-ocupação de uma residência pode ser feito. Mas, né, Normalmente não tem uma reserva existe um financeira para custo, isso, né? Existe um Normalmente não se custo. tem. E também o objetivo, né? Você vai fazer a avaliação pós-ocupação. E aí, o que é que você vai fazer depois dessa avaliação? Né? Então, você tem que ter um objetivo. Pronto, Você isso. vai fazer uma correção, você vai... o Lelé, tem um vídeo do Lelé, que é o João Figueiras Lima, ele falando do processo de projeto dele, da Rede Sara. E aí ele vai falando, né, que à medida que ele vai projetando novos hospitais, ele vai melhorando. Né? Então, ele fez lá, com a técnica dele, a avaliação pós-ocupação, né? Não sei exatamente como foi, o que é que ele utilizou, mas ele fez. E ele disse que usou isso aí para retroalimentar o processo de projeto e melhorar, né, a cada novo hospital, né? Então, uma loja, vou fazer só essa loja, tá? Então, você pode fazer uma avaliação pós-ocupação para saber por que o consumo de energia está dando tão alto, né? Você vai depender do objetivo, para que você quer. No caso do Lelé, por exemplo, o custo de fazer uma avaliação pós-ocupação se justifica no próximo hospital que ele vai fazer. Exatamente, porque vai depender do objetivo. Por que você está fazendo a avaliação pós-ocupação? Tem uma área que é bem específica, que é da segurança do trabalho, né? A gente acha que segurança do trabalho é só usar capacete, bota, EPI. Mas não, eles fazem fiscalizações periódicas, né, em empresas que têm muitos funcionários, né, para saber como é que está o ambiente de trabalho, né? E aí, se você não corrigir, a empresa recebe uma multa, né? Então, existe consultorias para isso aí. Então, tudo vai depender do objetivo da sua avaliação pós-ocupação. No mercado imobiliário, vou já deixar só para concluir, no mercado imobiliário, né, ele quer as construtoras querem, né, fazer um novo lançamento, né, de acordo com a demanda do usuário, né? Então, eles fazem constantemente pesquisa de mercado, avaliação pós-ocupação, para quando lançar um novo produto, adequado ao que eles querem, que foi o que o Evandro falou. Mas tem essa questão de saúde, tem a questão de patologia, tem uma série de... Ou tem a questão de você melhorar o processo de projeto, vou fazer vários hospitais, vou fazer várias escolas, aí vai depender do objetivo. Mais grandes empresas, no caso, né? Por conta do custo, né? Mas, sei lá, eu tenho um prédio tombado, né? E eu preciso fazer uma reforma. Você vai fazer uma avaliação pós-ocupação, né? De uma praça, né? Eu preciso reformar uma praça. Então, depende do objetivo, né? Agora, é uma coisa cara, não é barato, né? Porque demanda tempo, né? Tecnologia e envolve uma série de profissionais. O laudo também, que em algumas pesquisas que eu me deparei na execução aí da minha teoria do TCC, o laudo, ele às vezes acaba sendo um recurso de defesa até da própria construtora, né? De repente o cliente ele reclama do barulho, ou o cliente vai reclamar que o quarto dele está quente, enfim. Então, a própria dentro daquele limite de garantia, são 5 anos, né? O que é uma de garantia da construtora? Depende do que é o serviço, né? Se for a estrutura de concreto, 50 anos, se for pintura, acho que é 1 ano, depende do que é o produto. Assim, aí, de repente, dentro desse período de garantia, a consultora ela pode solicitar um laudo técnico, que a avaliação não é só, como a gente disse, tem o foco no usuário, mas também não é só o usuário, tem também as análises técnicas, propriamente dito. Então, também pode ser acionado a consultora para emitir um laudo. De repente, eu como cliente estou reclamando de tal coisa no meu apartamento, ruído. Estou ouvindo o ruído do apartamento do lado. E a consultora disse que entregava lá com isolamento acústico. Então, eu posso acionar a construtora e a consultora pode acionar um profissional para fazer esse laudo técnico, emitir um laudo para tentar entender o que está acontecendo, por que esse ruído está mais forte do que o esperado, né? Aí pode ser o relatório técnico, pode ser uma pesquisa científica, um artigo, uma dissertação, uma tese, né? Sim. E pode ser uma pesquisa, um relatório interno de pesquisa de mercado, né? Então, o que tu perguntou quais eram os produtos, né? Vai depender do objetivo final. Aí, do objetivo final é que vai dizer qual é o material que a gente vai entregar, produto né? final, né? Se for
uma avaliação para a segurança do trabalho, um processo, como o Evan estava falando, é um relatório técnico, né? E aí existe um formato de relatório. Aí o produto final é esse relatório técnico, laudo. No caso, dizer como consertar esse problema, vamos dizer assim, não é mais a avaliação pós-ocupação. Aí você passa para frente. Isso. Aí já seria um outro serviço, né? Que seria o projeto, um orçamento. Tá, A avaliação pós-ocupação a gente pode pensar, simplificando, que ela vai fazer o levantamento de tudo. Ela vai evidenciar o que tem de bom e de ruim. Aí, sim. Para consertar, já entrega É lá o bom laudo. dizer que é para as coisas boas também, né? Dizer que tá dando certo. Dizer Também, a avaliação ela serve para isso. Eu já para me certificar. Eu já me deparei com a situação, foi instalado um equipamento de ar-condicionado no topo de um prédio, né? Um chiller, que é um equipamento grande, pesado e tudo, e que faz muito ruído. E aí a vizinhança começou a reclamar que esse chiller estava fazendo ruído. Aí a gente vai... Desculpa, mas eu adorei esse nome, eu nunca tinha ouvido. Chiller. É um nome muito bonito. É um motor grande, sabe? Cachorro. Né? Cachorro? Chiller. Chile é nome de quê? É o ar-condicionado que eu tô falando. Chiller. Então, aí tinha esse equipamento que quando foi instalado, né, aí a vizinhança viu, né, tava lá no topo do prédio, o prédio era mais baixo que o vizinho, e a pessoa começou a reclamar. Aí a gente foi lá com a equipe, né, eu era arquiteto, mas tinha engenheiro mecânico e tudo, engenheiro civil, a gente fez a medição, né, e aí, existe um limite máximo, mínimo, existe uma distância que você tem que medir isso, né, você não vai medir próximo, colado no equipamento, você mede aí você tem 1 metro de distância, 5 metros, aí você mede lá onde a pessoa está reclamando, porque às vezes eu estou medindo aqui a 1 metro de distância, tem 80 decibéis, mas lá onde ela está reclamando, está 50 decibéis, então, né, então você tem que fazer várias medições. E se for o caso, né, como a gente... eu não lembro exatamente como foi que finalizou. Acho que não. A gente chegou à conclusão que onde ela estava, onde a pessoa estava reclamando, não estava dentro da legislação. Então, ela viu que tinha um ruído, mas estava dentro do aceitável, né? Mas se não tivesse, a gente teria que fazer um projeto de acústico, né? Aí tem que instalar um equipamento, uma proteção e tudo. Mas aí é outra coisa para se pensar. Aí é um outro serviço, porque quando a gente fez a avaliação e detectou que lá na janela de onde ela estava reclamando não tinha o ruído em excesso, pronto, o processo finalizou ali, não precisa fazer mais nada. Né? Se tivesse um ruído em excesso, aí teria que fazer uma ação de isolamento acústico, né? Sim. Que aí cabe ou ao usuário, dono, proprietário, se for uma casa, sei lá, a reforma, ou a construtora. De contratar para fazer tem que ver quem é o responsável, né? Aí já é um outro processo, né? Outros trem. Aí é briga. Ou não, né? Ou então, não, cada um assumir suas responsabilidades e simplificar, né? Porque aí é mais um gasto com advogado e tudo. Não. Resolve logo que... Perde esse cabelo numa briga. A gente entrou um pouco na questão do mercado agora, né? Eu tenho uma indagação a fazer, o Evandro, até mesmo na parte acadêmica. Aí a gente tinha o item aqui da academia. A gente puder já engatar no mercado para pegar um nicho e logo depois a gente entrar na questão acadêmica... Amigo, não complica. Porque eu acho que já vai responder, né? Vai responder. Enfim, a gente falou um pouco sobre o mercado, sobre o que é o laudo, o produto final. Mas vamos voltar, assim, faculdade, academia, porque a realidade das inúmeras faculdades de arquitetura aqui da cidade é que a avaliação pós-ocupação não é um tema debatido. Eu nunca estudei isso, eu fiquei bem surpresa quando os meninos levantaram esse tema, porque eu não conhecia. E o que eu quero saber é que, como eu, já formada, já tendo a minha graduação e tal, como é que eu me introduzo nesse tema, já que tu, Evandro, ainda é um estudante, mas que pegou esse tema para estudar desde o começo, né? Sim. Então, eu quero saber qual foi mais ou menos a tua ideia de procurar saber, mesmo sem ter uma cadeira, ou como é que eu me introduzo no mercado que eu ainda não conheço tão bem. É isso que eu quero dos dois saber. Eu vou começar e até a Raquel, então, termina.
Bom, no meu caso, eu comecei justamente pela disciplina que nós temos na faculdade. Então, uma disciplina que ela foca em avaliação pós-ocupação. Quando nós começamos também, todo mundo falou, cara, que bicho é esse? Lembra? Falou, cara... Aí, aquele briefing gente de aula, realmente nunca tinha um ouvido briefing falar. de aula que fala o que você ia estudar no semestre. Quando terminou a aula, um olhou pra cara do outro e falou, cara, lascou. Vão derrubar nós aqui no fim do curso, né? Porque parecia muito complexo, né, essa disciplina. E para entender tudo isso, parece que é simples, mas você fala só de usuário, mas quando você começa a abrir todo esse negócio, cara, você vê que envolve, todo mundo está envolvido Sim. nesse processo, né? Então, acho que algumas bibliografias, para quem se interessa pelo tema, que nunca viu, algumas bibliografias exploram bastante esse assunto. Tem vários artigos já na internet. Assim, São Paulo, na USP, inclusive para você que é formada, existe uma pós-graduação, que o tema é específico, avaliação pós-ocupação. É uma pós-graduação da USP, né, que é justamente para tentar difundir esse assunto entre os recém-formados, né? Não ficar só a nível de pesquisa de doutorado, mestrado ou doutorado. Então, é quase uma especialização. Você se formou, se interessa por questões técnicas, você vai ter que entender de questões técnicas, né, para fazer as suas análises. E a gente acaba até indo para a questão de psicologia também, né? Quando você vai falar com usuários, tem que ter também saber extrair do usuário uma informação relevante, né? Então, acho que é isso. É um pouco de aptidão também com essa área técnica, com essa área de psicologia, né? E também se apoiar em muitas literaturas, que tem muita coisa, assim. Eu achei que não tinha. Eu falei, olha, eu vou me lascar com esse projeto, no meu TCC, porque eu não vou achar nada. Pelo contrário, né? É o que a Kelma disse. Assim como o BIM, a gente está vendo hoje, a avaliação pós-ocupação, há muito tempo a galera fala, mas é que a gente não traz à tona. Mas tem muita coisa muito fundamentada, tem muita coisa do mercado europeu que a gente consegue ler também. Tem muita coisa importante. E isso vai agregando ao conhecimento, né, da gente. Entendi. Assim, de mercado, o que eu vivenciei uma empresa, eu trabalhava numa empresa de consultoria e a gente fazia tudo lá. A gente fazia projeto, fiscalizava a obra, fazia contrato de manutenção, fazia consultoria de tudo. Então, a gente era uma empresa grande, assim, tinha vários profissionais, porque tem muita... É uma área interdisciplinar, né? Não é só da arquitetura, não é só da engenharia, envolve psicologia, serviço social. Quando eu trabalhei na Secretaria de Habitação, né, de Fortaleza, as assistentes sociais faziam avaliação pós-ocupação, né? Cada profissional vai ter, dentro da sua formação técnica, um olhar, né? Então, assim, a formação você já tem de conforto, de estrutura, de sistemas construtivos, de patologias, né? Cada um vai ter a sua formação. A questão é a metodologia, né? E aí, realmente, eu não conheço, assim, cursos específicos. É como o Evandro falou, tem que pesquisar, comprar livro, né? Ele trouxe aqui um livro maravilhoso. Tem um livrão. Né? Então, ver o que é livrão. Ó, esse livro aqui, inclusive, tá cheio dos meus post-its aí do meu TCC. Mas é um livro que a minha base de TCC está aqui. Tem, assim, que mostra diversos tipos de avaliação pós-ocupação, as qualitativas, quantitativas, avaliação pós-ocupação em habitação de interesse social, que é muito legal também, bem interessante, com soluções. Mostra só um pouquinho mais perto para ver o nome dos autores. Isso. Essa moça aí que eu não estava sabendo falar o nome, a Sheila. A Sheila, São as autoridades aí no assunto, Pronto. né? Então, assim, a formação técnica, né, a gente tem, né? O que tem que fazer é se especializar. Aí vai estudar norma, tem norma de desempenho, legislação, do consumidor, Código Civil. Aí você tem que ver toda essa parte de legislação. Então, e como não uma área assim que tem muitas empresas trabalhando, é uma empresa de consultoria, coisa bem específica, realmente, assim, fica meio que fechado, né? Você tem que dar sorte, assim, de encontrar. Pois era uma coisa que a gente ia perguntar, mas como que tá isso aí? Estão contratando pessoas especificamente para isso? Ainda está sendo feito muito informalmente ou não está sendo feito? Não, o que tem o mercado imobiliário, né, faz avaliação pós-ocupação para questão de demanda de requisito, quer se entender os requisitos do cliente final. Aí eu tenho a legislação trabalhista, né, e aí vai a consultoria de segurança do trabalho, ver a ergonomia, ver uma série de questões.
Posso ter um caso, como eu citei aqui, de uma briga de vizinhança. Ele colocou um vidro espelhado que acabou aqui com o meu móvel, né? Então, são coisas bem específicas, né? Então, a gente tem que... É o conhecimento técnico em cima da legislação, né? Porque nesse caso de brigas de vizinhança, quem vai dizer se está certo ou errado é o limite, né, da legislação, o limite acústico e tudo. E o profissional também, talvez seja uma dificuldade, até pelo tema, mas também a questão de equipamentos. Se te contratarem, falam, você é formado, eu quero te contratar para fazer um laudo de avaliação pós-ocupação. Não é só a prancheta, chega lá com uma prancheta com entrevista. Você vai ter que ter equipamentos de medição de iluminação, né, de sonoro e tudo. São equipamentos, não são tão baratos equipamentos, né, tem que ser equipamentos muito bem aferidos para fazer essas medições. E é um investimento alto, né, profissional fazer para ter isso. Né, então, assim, também existe essa dificuldade do profissional com equipamentos caros para um mercado que ainda não é tão explorado, né? Até o Evandro tocou no assunto legal, porque na disciplina vocês usam aplicativo e tudo, né? Mas para você fazer um laudo técnico, né, que aquilo vá servir de respaldo para o Ministério do Trabalho, ou então, né, uma divergência entre vizinhos, tem que ser um equipamento aferido, que tem uma certificação. Você bota no relatório, né, foi medido com equipamento tal, modelo tal. Tem que ter uma certificação, porque eu medi, deu 80 decibéis, né? Sim, mas mediu como, né? Qual foi, fez quantas medições, qual foi o horário que você fez a medição, o equipamento. Eu medi, o equipamento estava desligado e deu 30 decibéis. Ok, não, tem um método e tem os equipamentos, né? Então, tem que ter esse investimento de aquisição. Ou então alugar, você pode alugar também. Tu comentou, só uma dúvida. Calma, tu comentou que agora questão do horário pode afetar a medição ou avaliação, né, que você está fazendo no edifício. Eu queria saber existe a possibilidade de ter que ir mais de uma vez no edifício para pegar a realidade completa? Sim, porque, por exemplo, for ruído, depende do horário, você vai ter um movimento externo que vai afetar o seu ruído, né? Eu vou fazer a medição, né, no pré-carnaval, com todos os blocos de carnaval tocando. Adoro. Vai dar 1,5 milhão de decibéis, né? Então, assim, depende, porque tem o ruído externo, né? Insolação também. Então, você pode fazer uma medição de ruído, né, no domingo, que não tem ruído externo, você mede. Aí, no dia normal, de trânsito, tem uma avenida, então você pode chegar à conclusão que, na verdade, o ruído é mais do trânsito externo do que o que você está gerando, né? Entendi. E no próprio trânsito pode ser em horário de pico, por exemplo, né? Então, tem que ir, com certeza tem que ir mais de uma vez, né? Dependendo do que for a causa, você tem que ir mais de uma vez. Em relação a essa questão do mercado, né? Tem o investimento com os equipamentos de medição, a capacitação e tal. Um paralelo entre esse investimento e entre o retorno do mercado, né? Você já como profissional compensa, tipo, tá tendo trabalho, tem demanda, a galera tá precisando de profissionais realmente que faça esse diagnóstico, sejam arquitetos ou qualquer outra especialização? Assim, eu tem um tempo que eu saí dessa empresa de consultoria, eu não tenho como te afirmar isso hoje, né? Teria que ser uma pessoa que estivesse atuando mesmo, assim. Porque eu saí dessa empresa em 2010, né? De lá para cá, eu fazendo projeto e dando aula, né? Então, assim, eu não sei como é que está o mercado hoje. Mas demanda tem. Até tem aquele exemplo, acho que daquela figura que a gente copiou, para a gente falar de processo de projeto, só para a gente entender que, assim... Acho que é a outra. Acho que é a última, essa outra. Essa aqui. Primeiro né? E depois isso. A outra. Isso. Então, se a gente for olhar esse gráfico, acho que a Câmara consegue explicar melhor, mas existe a demanda de avaliação. A demanda existe, ela está aí. Só falta ela ser explorada pelo mercado. Né? Só falta ser descoberta. Às vezes, assim, não tem a demanda porque as pessoas não sabem que existe. Tem que ser né? popularizado. Exato. Entendeu? Você não pode
Só Querer que um só serviço que você não conhece. que o arquiteto, por si só, ele não tem força para Sim. tornar isso popular, né? Isso tem que vir de uma iniciativa, talvez até do contratante, do arquiteto, né? De tentar encaixar no meio aí de concepção de projeto uma avaliação de um edifício anterior que foi feito, ou de um aeroporto, enfim, do que seja. Então, acho que isso é um conjunto, né? Tem que partir também de quem está patrocinando. Acho que até mais de quem está patrocinando, porque é o exatamente. custo, vai ter um custo alto para fazer isso, como a Kelma já disse. O grande contratante, né, o contratante são as grandes empresas e as grandes organizações, né? O poder público, uma grande construtora, né? Não, é muito difícil você pegar um profissional, né, só uma pessoa e contratar a avaliação pós-ocupação, só se for uma coisa muito específica, né? O grande contratante é o poder público, né, e as grandes empresas, né, porque são demandas em massa, assim, né? Aí eles conseguem diluir esse custo. Mas o profissional tem essa possibilidade de chegar numa construtora e oferecer esse tipo de serviço, mesmo que ela não esteja procurando, ou isso não Pode. Pode. Só que tem que ter um know-how, né? A construtora, existem empresas, né, que fazem. Se for no mercado imobiliário, existem empresas que fazem pesquisa de marketing, né? Então, existem, às vezes tem um setor dentro da construtora, né? Uhum. Então, primeiro procurar as pessoas que já fazem, as empresas que já fazem. Aí, quando você tiver o seu know-how, você consegue depois andar sozinho, né? Porque eu aprendi, o pouco que eu aprendi foi mais, ou foi no mestrado, foi na empresa de consultoria que os outros profissionais me passaram, né? Então, ou você vai para a área, o viés acadêmico, ou tenta colar em alguém, né, que possa te abrir essas portas, assim. No meu TCC, eu tive que contatar algumas construtoras, né, para solicitar algumas plantas, projetos executivos. E as duas que eu estou me baseando muito no meu trabalho, eu fui explicar o porquê que eu precisava das plantas técnicas e tal. E houve até interesse das construtoras em receber depois esse meu trabalho para entender o que é. Porque até as construtoras não sabiam o que era. Olha. Mas existe isso? Eu falei, talvez vocês já façam isso. Com né? outro nome, né? Com outro nome. Então, basta a gente entender aqui o que vocês já fazem, né? Porque eu até perguntei, vocês têm, assim, depois de inaugurado um edifício, por exemplo, vocês, depois de quanto tempo vocês vão fazer uma análise técnica? De repente, depois de 1 ano, a gente costuma fazer uma análise técnica e emitir um laudo, para ver se não está soltando azulejo, se não está tendo vazamento, enfim. Uma série de coisas. E isso é uma avaliação pós-ocupação, né? Mas talvez dentro da consultora tem um outro nome, né? E, então é isso, Leon. Acho que assim, até o mercado não sabe o que é, né? Então, a Ariane falando, custa nada chegar numa consultora e apresentar o que é uma prospecção do que é uma avaliação pós-ocupação. De repente tentar apresentar. Eu acho que é um caminho também, obviamente, né? Outro caminho também cortou a câmera, é pegar esse vídeo, compartilhar, mandar para todo mundo, que é uma das formas de popularizar a avaliação pós-ocupação. Beleza? Gente, se a gente for ver bem, é mais um nicho de mercado pra gente, né? Sim. É interessantíssimo isso, né? E assim, vai ter a demanda, porque a gente vai usar isso na certificação, a gente já usa isso na segurança do trabalho, o mercado imobiliário já usa, uma parte do poder público já usa, né? Então é só tentar expandir isso, né? E eu acho que talvez com a informática, esse processo de análise possa ser um pouco mais ágil, né? A gente consiga democratizar isso, o acesso para mais pessoas, mais empresas, mais usuários, né? Uma grande justificativa, se puder voltar a imagem, só pra, porque agora acho que de vez a gente consegue explicar. Sim. Como a Kelma estava falando, que é um processo linear, né, Kelma, de projeto, não é isso? Não, esse artigo é da Sheila, e aí ela mostra... Sheila o quê? Pegou, é pegadinha aí. Ostine. Depois a gente bota no Google Tradutor. Então, ela mostra o processo de projeto linear, né, onde você tem o projeto, execução, o uso e manutenção. Né, e aí ela fala, não, o processo ele não é para ser linear, ele é para ser cíclico. Né, e aí ela acrescenta a avaliação pós-ocupação. Né. E aí que eu falo que a questão da melhoria do processo de projeto ela ainda está muito dentro da academia.
né? Então, a gente tem vários trabalhos, né, falando da melhoria do processo de projeto. Você vai fazer a avaliação pós-ocupação e no próximo projeto, né, você já viu o que acertou, né, viu o que errou e tenta melhorar, né? Lembrando que todo projeto é único, né? Não significa Sim. que você tem um aprendizado e o outro projeto vai ser uma receita de bolo, né? É muito complexo a nossa área. Então, assim, tem uma expectativa que vai dar certo, né? Então, estamos na torcida. Né? Tem as simulações, as validações, os cálculos e tudo, né? Mas tem algumas nuances que a gente não consegue avaliar pela complexidade. Principalmente a questão mais polêmica é a do usuário, né? Porque você consegue calcular a reverberação, consegue calcular uma série de coisas. Agora, se a pessoa vai gostar ou não... Pessoas aí são é complexas, outra- são cebolas. São cebolas. Já falamos aqui. Gente, eu vou ser de novo o relógio do batente, dizer que tá acabando Já? o tempo já. É Já. sempre assim. Aquilo que eu sempre falo, não. Cara, eu Sempre vi tá- aqui, eu falei, cara, o que eu vou falar em 1 hora? Haja assunto. Cara, como assim? Pois é, tá acabando, mas é sempre assim. Pô. Eu fico de olho no relógio, porque se deixar, Vai, né? vai. Aí eu vou agradecer aqui o pessoal que tá no Facebook, a Estela enaltecendo o marido. Nossa, olha aí. Um abraço, parabéns. Estela. Me convida Ganhou- pra sua ganhou casa pra gente pontinho, fazer hein? bagunça de Ganhou novo. pontinho. A Estela é uma ótima anfitriã, a gente vai pra lá e Boa. ela aceita a gente. Boa. Isso é ótimo. Eu Valeu, queria querida. também falar, eu não sei se tem algum monitor meu aí, que hoje de manhã eu estava com os meus monitores, aí, ai, professora, quando você chegar lá, manda um abraço pra gente. Então, antes de eu ver se eles estão aí, estou manda, lembrando de garante. vocês, Anderson, Larissa e a Samanta, certo? Um abraço Sim. para vocês. O Anderson... Qual Anderson? Crush? É, Lourinho. Ah, o Anderson já colaborou com a gente. Ele fez uma colaboração incrível. Isso, ficou muito massa. E além da Estela, maravilhosa Estela, tem a Márcia Valença, a Cássia Nunes, o Paulo Cardoso, que eu acho que é teu irmão. É meu Tem- irmão, ó o mano aí também, prestigiando. Obrigada, gente. Valeu, Família em valeu. peso. A família em Família peso. em peso. Eu ofereci um churrasco, foi isso? Não, mentira. Zoeira, zoeira. E é isso, gente. Ô, No ó, mais, tá agradecer. chegando ano de batente, se você quiser oferecer um churrasco também. Opa, tem Estela, nós fica a fizemos, dica. já Acho fizemos válido. lá, né? Acho já válido. fizemos um Já. churrasquinho lá no prédio. Já, Foi... muito top. Estela, fica a dica. A boa. gente tem que falar com quem manda. Estela, É, fica a dica. Estela, bota Churrasco moral, na Vocês sua sabem casa. que é assim, né? Não adianta eu negar. E é isso, gente. Agradecer a presença de vocês. Eu quero agradecer Fala. Muito, muito. que a primeira pergunta sobre o que é a APO, acabei não falando, que eu tinha esquecido. Quem mandou foi o Matheus Pinheiro, Ó, Matheus, meu valeu, irmão, Matheus. né? Obrigada, Meninos. Matheus. Valeu, É. Matheus. E perguntar de vocês. Tá. É porque o Dieguinho tá querendo mandar uma pergunta aqui, ele tá demorando a digitar. Então, Diego, Diego. manda logo essa Corre, pergunta, menino. que ainda falta 8 minutos. É Macho. porque... O que o Diego tem moral? Enquanto o Diego não escreve a pergunta, É. acessa Mandou. o projetobatente.com.br, que a gente tem matérias toda segunda, quarta e sexta. No Instagram a gente tem post novo toda terça, quinta e sábado. E você pode colaborar com a gente. Então, pode mandar o teu projeto, o teu trabalho acadêmico, pode mandar até o teu projeto já, se você for profissional, manda pra gente. Se tiver quiser escrever uma matéria exclusiva pra gente, manda, que a gente vai ficar muito feliz. A gente tá querendo, a proposta do Batente é conversar com todo mundo, então pode ser, quer mandar um comentário anônimo, tá valendo também. Então, manda conversa, manda inbox, que tá massa, viu? Vamos E falar chama da- pra uma cerveja. Teve a colaboração do Armênio também, a gente sempre fala das Sim. colaborações. é Não verdade. pode deixar de falar. Pode baixar aí, tá nada. por A favor. última colaboração do Armênio pouquinho. foi muito Mais legal, que é aquela Pode descer. velha pergunta que Tá aí. será que a gente precisa saber desenhar para cursar arquitetura? Né? Então, nessa colaboração, ele vai falar um pouco sobre esse questionamento e foi um dos últimos, né? Tem Foi o algumas último. outras que vão sair ainda, né? Mas a gente quer a sua também, viu? Manda Isso, pra gente. Manda pra Incrível. gente. Pode Chegou- mandar ali pelo site ou por projetobatente@gmail.com. Yes. Chegou a pergunta do Dieguinho. Vou fazer aqui rapidão que a gente tem tempo ainda, tá? Ele botou: todos nós sabemos que a APO é mais voltada para a habitação, mas em relação ao espaço de ocupação efêmera, tipo museus e exposições, se é possível aplicar APO, já que é efêmero, a ambientação e tal.
Talvez serviria só como uma experiência para uma próxima instalação, né? Sim. Né? Mas, sei lá, algumas questões, de repente, pode até trazer como acontece nas habitações. A gente pode ver questões de ergonomia, acessos. A gente pode fazer uma pesquisa com o usuário, depois de instalado, se aquela instalação, aquele circuito, de repente, não sei que tipo de instalação ele está dizendo, mas enfim, se aquilo ali atendeu ao que o usuário esperava, né? E até a proposta da exibição, né? Pode sim, Diego, assim, É, acredito que pode. Pode, mas eu acho que é uma coisa mais do artista, né? Porque eu acho que quem monta a instalação é uma coisa bem específica, né? Às vezes a pessoa quer incomodar mesmo, Bem né? complexo. A ideia é Sim. incomodar. Talvez a ideia é incomodar. Então, Talvez a avaliação ela possa ajudar a justificar que incomodou, né? Pode ser sim. positivo. Pode ser positivo né? também. Porque a pessoa quer gerar aquela inquietação, então tem que ver com o artista, mas é possível. Eu acho que deve, né? Pra saber se, Até para reforçar se a a ideia instalação for ok ou não. reforçar a ideia do artista. Maravilhoso. E vocês Valeu, querem Diego, pergunta finalizar show. e dizer alguma coisa? Sim. Não sei se já foi falado, que eu tava lendo aqui. Oi? Parou, tipo, do nada aqui. Foi? Mas saiu a resposta do Diego? Saiu. Mas... Ai, foi a A internet, internet ó. que parou. Foi do nada. Como que aconteceu isso? Temos que fazer uma Mas tá avaliação gravando. pós-ocupação do Wi-Fi, ver o que Mas está tá acontecendo. Tá gravando, se vocês quiserem falar. Então vamos então, finalizar, pronto. que depois Vamos vai só pro finalizar, a YouTube. gente bota lá. Tchau, gente. Pronto, gente, a gente saiu do ao vivo não foi porque quis, foi porque a internet É quis. que era muita gente, galera. A gente derrubou, era tanta gente, Era muita gente participando, curtindo e tudo. Quebramos a internet. Caiu totalmente. A gente está no Trend É, Topics do acontece. Twitter, né? Acontece. Não é só reforçando, galera, que a gente tá no ar toda terça-feira, às 19 horas, nos estúdios da Rádio Ceará News, ao vivo pelo Facebook da página Rádio Ceará News e do Projeto Batente. O vídeo também vai para o YouTube. Amanhã sai a matéria no site da gente sobre esse programa. Temos também uma matéria sobre a Kelma e o seu canal no YouTube. Dê uma olhadinha. E é isso. Muito obrigado a vocês. Vocês querem dizer algo? Eu quero. Não, quer falar logo? Você termina porque você vai conseguir finalizar com chave de ouro. Tá. Eu vou breve. Queria agradecer vocês pelo convite, obviamente. Assim, como aluno, né, eu me sinto prestigiado em vir aqui falar desse tema, né? Agradecer também pela amizade de vocês, a gente sempre, né, nos corredores aí se conversando. Pague um churrasco. Já sei. Hashtag pague quero minha churrasco. parte em churrasco, Não né, é? aquela. E queria agradecer a Kelma também por aceitar, né, o convite de vir falar desse tema, foi super bacana. Achei, assim, me senti 100% à vontade aqui de falar sobre isso. Eu Que que bom. agradeço e parabenizo todos vocês, assim, é uma satisfação muito grande ver essas coisas acontecendo. Quando eu estava na faculdade, só tinha arquitetura na UFC, eram 20 alunos por semestre, tudo que a gente queria fazer não dava certo, porque não tinha como, né, nós éramos muito poucos, então tinha um dos alunos lá que tentou lançar uma revista, ele sofreu muito até conseguir lançar o volume 1, que era a Palimpsesta, depois eu acho que ele não conseguiu lançar mais. Então, assim, tinha site, tinha várias propostas, mas a gente não tinha tecnologia, não tinha pessoas suficientes, ou, sei lá, coragem suficiente, né? E é muito legal, assim, ver essas iniciativas de vocês. Eu tenho acompanhado, né, o Projeto Batente, as pautas são muito interessantes. E só sucesso. Eu fico muito feliz e me sinto extremamente honrada de estar aqui. Para mim é uma honra estar nessa mesa com pessoas tão Não, se A bacanas. for gente Não, fica você- tão envaidecida de ouvir isso que tu não faz ideia. Pra gente, Não, mas assim, posso é falar, um gente, negócio... é um canal de abertura pra gente, assim, expor o que a gente quiser falar Eu aqui. posso falar o Sim, que eu a ideia quiser, é ninguém essa. vai me cortar. Já estão dizendo isso, né? Mas, galera, é muito legal isso, cara. É uma iniciativa que eu nunca tinha visto. Assim, uma galera de faculdade, amigos de faculdade, ter essa iniciativa. E a Rádio Ceará News, pelo Né, espaço cara? também. Também, Incrível. a rádio Foi, esse foi muito espaço, massa. é isso aí. Muito bom. Só em questãozinha de making off, essa questão de ficar envaidecido com comentário. Uma vez eu encontrei a Kelma lá no Dragão. Aí a Kelma falou, parabenizou pelas matérias, disse que acompanhava. Eu cheguei pra gente, gente, a Kelma. Você não tem noção. Cheguei lá, Claro. galera, vocês não tem noção. A Kelma Stalker. chegou e disse que lia as matérias e parabenizou. Gente, Mas tá tão massa. mesmo. Foi, Mas tá é mesmo. verdade, Não, tá isso é show. verdade.
E como pra gente não tem retorno financeiro nenhum, essa coisa de saber que a gente tá fazendo alguma coisa, que tá agradando tudo, é muito bacana. Obrigada. Valeu vocês. Valeu. Obrigado mesmo. Show. A gente vai terminar agora só pro YouTube, né? Então, curte, compartilha, aperta o sininho, faz tudo aí que dá certo. Em nome, tinha legenda em cada convidado do @Instagram. Então adicionem aí e vamos conversar. E é isso, Valeu. enfim. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, gente.